Deus continua abençoando os preciosos irmãos, irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês e tenha fé em Deus, porque pela fé nós somos salvos. Pela fé nós somos salvos, porque a nossa fé leva nós debaixo da graça de Deus. Então, pela fé nós somos salvos. E que Deus possa manter nós na fé e não deixar nós perder a fé. Podemos perder dinheiro, podemos perder emprego, mas não podemos perder a fé. O apóstolo Paulo disse: venci a carreira e guardei a fé. Venci a carreira e guardei a fé. Então a fé é algo que nós não podemos perder, trocar, vender, mas, pelo contrário, multiplicá-la. Nem Pedro pediu, aumenta a nossa fé. Então não podemos de maneira nenhuma deixar ter incredulidade na Bíblia, em Deus, na mensagem, porque pecado não é fumar, beber e adulterar. Isso não é pecado. Isso é atributo do pecado. O pecado é incredulidade. E a incredulidade, então, ela gera, ela produz o fumar, o beber, que é atributos do pecado. Fumar, beber, adulterar é atributo do pecado. Pecado é incredulidade. Pecado é incredulidade. Então, nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de São Lucas, no capítulo 7, no verso 11. Lucas, capítulo 7, verso 11. E aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva. E quando ela ia uma grande multidão, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chorais. E chegando-se, tocou o defunto, eis que o levantava e parara. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou temor. Glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Isso está em São Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, onde nós encontramos o encontro de Jesus com a viúva da cidade de Naim. E tinha uma multidão que seguia Jesus e uma multidão seguia essa viúva. Uma multidão era a multidão do aleluia, do glória a Deus, e a outra multidão era a multidão do choro, da lamentação. Duas multidões. Uma seguia o
o dono da vida, Jesus, e a outra multidão seguia a morte. Duas multidões. Uma acompanhando a morte e outra acompanhando a vida. E essas duas multidões se encontram na porta da cidade. Não dentro da cidade, fora da porta da cidade. E Jesus teve íntima compaixão por aquela viúva, porque era o filho único dela e ela não tinha marido que tinha morrido. Na mensagem A União Invisível de Cristo e a Sua Noiva, o Mombrana disse que nós era casado com o mundo, que o mundo foi o nosso primeiro marido e que o mundo morreu e nós se tornamos viúva. O mundo morreu e nós se tornamos viúva. Aí o irmão Branda fala da Ruth, que também era uma viúva. O irmão Branda fala de Abigail, que também era uma viúva. Que quando morreu Nabal, o marido da Abigail, Davi mandou chamar ela para ser esposa dele, Abigail, que era viúva. Então a noiva, ela também é viúva. Ela é viúva porque estava casada com o mundo. Estava casada com o mundo. Só que o mundo não possuiu ela, nem no caso de José e Maria. José era esposo de Maria, mas não tinha possuído Maria, e o Espírito Santo é que chegou antes de José e gerou Jesus. Mesmo caso é o nosso. Só que no caso de Maria, José não tinha morrido. E no nosso caso, nosso marido morreu. E o apóstolo Paulo disse que o homem com a mulher está ligado até que a morte separe. Eles estão ligados até que a morte separe. Quando morre um, livre está para casar com o outro. O apóstolo Paulo diz, se morrer o homem, a mulher fica livre. Se morrer o marido, se morrer a mulher, o marido fica livre. A morte liberta o parceiro, ou ela ou ele, a morte. E se o mundo morreu para nós, ficamos livres como a Ruth, como a Abigail, para casar com Jesus. Jesus Cristo fala que ele estava vendo as pessoas colocar oferta no templo, e todo mundo colocava. Ele viu uma viúva que ela deu tudo o que tinha. E Jesus perguntou para os seus discípulos, quem é que deu mais oferta aí? De todos aí que estão dando. Aí os discípulos não soube como responder, que era, normalmente é aquele homem mais rico, que deu tanto. Jesus falou, quem deu mais foi a viúva. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Aquela viúva que deu mais, deu tudo que ela tinha, é a noiva. Ela é a noiva. É ela que dá tudo que tem. Porque a noiva de Cristo, ela investe em Jesus. Ela se derrama em Jesus. Ela não tem dó de adoar Jesus, seu tempo, sua vida, sua saúde. A noiva de Jesus, não. Ela se entrega a Jesus. Por isso que aquela viúva deu tudo que tinha e ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros não eram viúvos. Só ela que deu mais, é a noiva.
É a noiva. E essa viúva de Naim também é a noiva. É a esposa de Jesus. Porque esse filho único que ela tinha é Jesus, que morreu e foi ressuscitado. Que morreu e foi ressuscitado. E quem ressuscitou ele foi Deus. E quem ressuscitou Jesus foi Deus. Não deixarei a minha carne ver corrupção. E Deus o levantou. E Jesus devolveu o filho dela para ela. Aí mostra Jesus ressuscitando e sendo devolvido para nós. Sendo devolvido para nós. Esse quadro é um quadro que mostra a noiva de Cristo com Jesus morto, que era se alimentando, chorando. Também nós vemos Maria chorando, nós vemos a mãe de Jesus chorando. E assim também estava a esposa de Jesus chorando por seu filho estar morto. Já tinha morrido o marido, agora morre o filho. E Jesus ressuscita e devolve para ela. Aquela multidão que agora estava indo acompanhando o defunto, se converteu. Agora ela passou para a multidão que seguia Jesus. A ressurreição do menino, do filho da viúva de Naim, mudou o rumo. Mudou o rumo da mãe, mudou o rumo da multidão. Agora eles pararam de chorar, pararam com a lamentação e passaram a dar glória a Deus. Tudo isso aconteceu na ressurreição desse menino. E tudo isso aconteceu na ressurreição de Jesus Cristo. Ele mudou o quadro. A ressurreição de Cristo mudou a história do mundo. Mudou a história do mundo. Até a morte de Cristo, não encontra um Satanás armado, não encontra um Satanás com o poder do inferno, da morte, com a chave do inferno, a chave da vida, todo sob o seu controle. Mas depois da morte de Cristo, o quadro inverteu. Aí quem passou a tomar controle do mundo foi Jesus. Ele disse, todo o poder sobre o céu e a terra foi-me dado. Isso depois da sua ressurreição. Depois da sua ressurreição, então que ele teve a chave do inferno e a chave da morte. E ele falou para Lúcifer lá embaixo, na profundeza do inferno, quando ele bateu no portão de Satanás e falou, aqui estão os seus pecados e as suas enfermidades. E eu quero o que é meu e te devolvo o que é teu. E Satanás lutou com ele, disse o Mombrana, na mensagem vida do Cordeiro, e ele chutou a porta de Satanás e falou assim, daí a chave da morte e da vida que é minha. E na mensagem Shalom, o Mombrana disse que ele deu para a igreja essa chave. Ele conquistou para a igreja. Porque é 3 chaves. Tem 3 chaves. 3 é perfeição. Tem a chave do reino, que ele deu para Pedro. Tem a chave da morte, tem a chave do inferno e a chave da vida, que estava sob o poder de Satanás.
E não é que só estava no poder de Lucifer, é que ele levou na profundeza do inferno, no lugar mais fundo do inferno. Porque ele sabia que ninguém ia buscar lá, ninguém ia. Ninguém era capaz de descer lá onde ele morava, lá na profundeza. Mas Jesus venceu no Calvário e ele teve então a autoridade de descer e chegar até a porta de Lucifer, bater e falar: aqui está os teus pecados e as tuas enfermidades. E eu quero a chave do inferno e a chave da vida. Satanás, em princípio, não quis dar e perguntou para ele: é você o prometido que ia pisar na minha cabeça? Ele falou: sou eu. Ele falou assim, e eu pensava que era Moisés, por isso que eu feri a rocha 2 vezes. Eu pensava que era Noé, por isso eu fui ele bebê. Aí ele veio falando: eu pensava que era tal, eu pensava que era tal. Cada um que Deus levantava, Satanás falava: é ele. E Satanás atacava e o matava. E quando veio Jesus, ele ficou investigando Jesus. Se tu é o Filho de Deus, faça essa pedra transformar em pães. Agora Jesus falou para ele: nem só de pão vive o homem. Aí ele foi no segundo ataque: joga lá embaixo do pináculo, porque aos teus anjos é dado ordem para te sustentar e não deixar tu tropeçar em pedra alguma. Pedra quer dizer revelação. Aí Jesus falou: não tentar o Senhor, seu Deus. Aí ele falou, mostrou para Jesus todo o reino e falou: se tu me adorar, é o que ele sempre quis ser adorado. A luta dele é ser adorado, ele quer ser. O que Satanás sempre quis é ser igual a Deus. Desde lá do céu, ele vem lutando para ser igual a Deus. Isaías 12 mostra isso. Serei semelhante ao Altíssimo. E ele sempre viu Deus sendo adorado e ele teve inveja. Eu também quero ser adorado. Aí ele falou para Jesus: se tu é o Filho de Deus, então tu me adoras. Jesus falou: se adorar só a Deus e só a Ele serve. Então Satanás saiu de cena e os anjos se aproximou e serviu Jesus. Dali para frente, ele continua procurando saber se é mesmo Jesus o prometido que ia pisar na sua cabeça. E lá na cruz, ele estava lá de novo, falando assim: tu mesmo é o Filho de Deus, desça daí da cruz e salva a ti, salva nós também. O irmão Branham disse: era o mesmo demônio lá do Monte da Tentação, era o mesmo que estava lá no pé da cruz. Se tu é o Filho de Deus, desça daí e salva a ti, salva nós. Era o mesmo. E ele e Jesus morreu, e quando Jesus desceu lá na região dele, aí que ele falou: então é você? Aí Jesus se declarou a ele: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Aí ele descobriu que ele matou um inocente. Foi o primeiro homem inocente que ele mata. Porque todo que ele matava era pecador. Desde criança, que já nasce em pecado, já nasce, já é formado em iniquidade e nasce contando mentira. O único homem que ele mata inocente é Jesus. E quando uma pessoa mata um inocente, ele perde a liberdade. E ele matou um inocente. Aí ele falou assim:
perdi tudo, matei um inocente. Aí ele tinha que ir para julgamento. Ele tinha que ir para julgamento, porque tudo que ele matava era culpado. Porque na antiga lei, eu não sei hoje, mas na antiga lei, quando a pessoa matava por legítima defesa, ele era inocentado pela autoridade. Agora, quando Satanás matava, ele alegava que ele matou em legítima defesa. Então ele não era preso. Então ele não era julgado. Agora, quando ele mata Cristo, ele mata o inocente. E quando ele mata o inocente, ali foi decretado o seu julgamento e ele perdeu tudo que ele tinha. Aí Jesus disse, me dá a chave. Mombrana disse que Satanás torturou ele. E ele pegou a chave da morte e do inferno. E ele entregou a chave do reino para Pedro. Uma chave ele já tinha entregado na terra. A chave do reino, Satanás não conseguiu tomar de Adão. Porque essa chave Satanás tinha tomado de Adão. Ele não conseguiu tomar a chave do reino de Adão. E Deus pegou essa chave para ele. Deus só pegou uma, a chave do reino. E ele entregou para Pedro a chave do reino. O que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar está desligado. Aí, com essa chave do reino, Pedro inaugura a igreja. Abre a porta para a igreja. Em Atos 2, ali Pedro está inaugurando a igreja, abrindo a porta para o gentio com essa chave do reino. Ele abre a porta, mas Paulo entra. Porque um abre a porta, o outro entra. Às vezes na casa da gente também é assim. Às vezes o marido abre a porta, a esposa entra na frente. Um abre, o outro entra. E Pedro abriu a porta. Ele começou a abriu a porta ao gentio. Ele inaugura a igreja em Atos 2. Lá na casa de Cornélio, ele abre a porta para o gentio. Na casa de Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentio a receber o Espírito Santo. E receber, então, Pedro na sua casa. Até que os irmãos contenderam com Pedro, dizendo, tu entraste na casa do gentil? Aí Pedro falou assim, não saber se vai com o gentil tem o mesmo direito que nós temos agora? Vocês não sabem que os gentios têm o mesmo direito nosso? Deus mostrou para mim num lençol, cheio de ave imunda. E disse que o que ele santificou, para mim não considerar imundo. E aquelas aves imundas eram o gentio, que Deus santificou, e agora não pode ser considerada imunda mais. Pedro teve que explicar para eles isso, para os irmãos. E aí Jesus dá para a igreja as duas chaves. Então a igreja hoje tem 3 chaves. Ela tem a chave do reino, que ela abre o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não fica fechado para a noiva. E no entrar no Atos dos Apóstolos, o primeiro fruto que ela colhe, porque o Atos dos Apóstolos é um ramo da árvore da vida, que é Jesus. É o primeiro ramo. E ele produziu frutos. E o primeiro fruto é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que está em Atos dos Apóstolos. No Atos dos Apóstolos está a descida do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos está a inauguração da igreja. Em Atos dos Apóstolos está a inauguração da era, que foi com Paulo.
Em Atos dos Apóstolos está o profeta Paulo, entra o profeta Paulo. Por isso que nós não vemos Paulo nos 4 evangelhos, porque ali já tinha Jesus como profeta, já tinha João, depois veio Jesus. Nós vê Paulo em Atos dos Apóstolos, onde já não tinha mais João Batista e nem tinha mais Jesus. E Deus não trabalha sem profeta. Deus não trabalha sem profeta. Quem disse isso começou lá no Monte Sinai. Quando Deus desceu para escrever a tábua do mandamento, o monte tremia. E fogo, e relâmpago, e trovão trovejava. E o povo ficou com medo, porque foi posto um limite para não aproximar do monte, senão morria. E quando Moisés desceu, o povo falou com Moisés: fala para Deus não falar mais conosco, porque nós temos medo. Deus fala contigo, Moisés, e tu fala com nós. E tu fala com Arão, e Arão fala com nós. Essa é a ordem de Deus. Deus fala com o profeta fala com o pastor, e o pastor fala com a igreja. É uma ordem que desce de cima para baixo. Deus fala com o profeta fala com o ministro, no caso dele, Moisés falava com Arão falava com a igreja. A igreja, no caso, é o último. É o último. E Deus aceitou o pedido do povo. Desde então, Deus começou a trabalhar com o profeta, e o profeta passa a sua ordem ao pastor, ou seja, o sacerdote, que é o mesmo, e o pastor passa para o povo. Por isso que tem muita gente que lê a mensagem sem pastor e ela fica embramada. Porque na sua frente está o pastor. Você não está direto com o irmão Branham. Você não está em contato direto com a mensagem. Entre você e a mensagem está o pastor. Está o pastor. Como o irmão Branham disse, que é o cabeça da igreja, que é a autoridade da igreja, que o pastor tem mais autoridade no púlpito do que um anjo do céu. Quem disse é o irmão Branham. O pastor é a autoridade máxima da igreja, mas o pastor recebe do profeta. Ele nem recebe de Deus. Ele recebe do profeta. Quem recebe de Deus é o profeta. E isso nós lemos lá em Êxodo. Quando Moisés desce do monte, foi estabelecido essa ordem. Que o povo pediu. Foi um pedido do povo. Fala Deus contigo, Moisés. E tu fala com Arão, e Arão fala com nós. Porque Moisés nunca conversou com o faraó. Moisés não. Quem conversava era Arão. Moisés nunca conversou com o faraó. Era Arão. Era Arão que conversava. Porque Deus falou assim para Moisés: Arão vai contigo. Você será um Deus e Arão será o seu profeta. Você será um Deus e Arão será o seu profeta. Você fala com Arão e Arão fala com o povo, o Arão fala com o faraó. É uma ordem. Nós não gostamos da ordem da igreja? Não tem a ordem da igreja? Que é meia hora de meditação, que é meia hora de louvor, e 40 minutos de pregação do pastor. Essa é a ordem da igreja, pregada em 63. A ordem da igreja verdadeira é meia hora de louvor, de hino tocado
hino inspirado, tocado no teclado, no órgão, e depois meia hora de louvor. Nessa meia hora de louvor também tem oração para as pessoas que pedem, e 40 minutos de pregação. E depois tem a chamada do altar para enfermo ou para aquele que quer receber o Espírito Santo com imposição de mão. Essa é a ordem que o irmão Branham deu na igreja. Essa é a ordem da igreja. Agora, se tem outra ordem, se tem outra coisa que se fala da igreja, aí eu não sei. Também não posso falar nada. Porque cada pastor vai apresentar a sua igreja para Deus. Cada pastor é responsável pela sua igreja. Eu não sou responsável pela igreja do meu pastor vizinho aqui, da cidade. Eu sou responsável pela minha, e ele é responsável pela dele. O que ele ensina, o que ele faz, isso é ele com Deus. Agora, a ordem da igreja dada pelo irmão Branham é essa. O culto começa às 7, ele das 7 às 7h30, canta hinos suaves, vê se tem uma irmã que toca hino suave. Se vocês não pagam para ela, vocês pagam para ela tocar hino suave. Meia hora. Meia hora, canta louvor. Canta um ou dois hinos, tira a oferta. Depois vê se alguém quer cantar um hino especial, canta, depois canta o último hino que é para a chamada do pastor. Aí canta Somente Crê, e o pastor entra, que ele prega a base de 40 minutos. Está lá na ordem da igreja. 40 minutos. Agora, se a igreja tiver só os irmãos da igreja batizados, se ele quiser pregar a noite inteira, ele prega. Mas se ele tiver um visitante na igreja, ele não pode passar de 40 minutos de pregação, senão o visitante cansa e fica escandalizado e se perde. Está na ordem da igreja, parágrafo 200. Essa é a ordem da igreja. Agora, outra coisa que nós colocamos aí na ordem da igreja, isso aí é com nós. Mas não é a ordem da igreja dada pelo irmão Branham. Não é a ordem da igreja do irmão Branham. Não é. Agora, se nós quiser, a igreja abre às 7 para o culto oficial. E se quiser abrir a igreja às 6 horas, irmão Branham disse, 1 hora antes, aí você ora, aí você ouve mensagem do irmão Branham, põe uma mensagem do irmão Branham, mas isso aí é nessa hora antes do horário oficial. Existe horário oficial da ordem da igreja. Isso não pode ser mexido. Isso não pode ser violado. Tem que ser conservado. Aí o seu irmão Branham diz, se você não entende, pega essa fita e toca ela, senta e ouve de novo. Porque essa é a ordem da igreja. Meia hora de hino tocado suavemente, meia hora de louvor, e nessa meia hora de louvor tem oração, ora pelo o pedido de oração, canta o hino, 2 tira oferta, depois ora pelos enfermos. Se algum irmão tem um hino oficial, canta, e depois canta o hino último. Se dá tempo, irmão Branham disse. Se isso aí não estourar meia hora, que é meia hora de louvor. E depois o pastor entra, aí o irmão Branham disse assim, já nesse caso já é 8 horas, ele fala. Nessa altura já é 8 horas, porque foi meia hora de meditação, meia hora de louvor, ele entra 8 horas e vai até 8h40.
Depois ele faz a chamada do altar, se tiver alguém para se arrepender, que ele chama, ou alguém que deseja receber o Espírito Santo. Essa é a ordem da igreja, como Umbanda dá. Agora, existe a ordem da igreja verdadeira, que é nós. Nós também tem que ter ordem da igreja, porque nós também é a igreja. Qual é que é a ordem da igreja? Cabelo sem cortar, saia comprida, blusa sem mostrar começo do braço em cima, sapato sem salto alto. Essa é a ordem da igreja eterna, porque a igreja quatro paredes vai acabar. A igreja verdadeira é nós, e também tem que ter ordem. Às vezes exigimos tanta ordem da igreja quatro paredes, e nós mesmos vivemos em desordem. A verdadeira igreja que devia ter ordem, vive em desordem. E a ordem da igreja, o homem também é a igreja, como o irmão Bruno disse. Não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo? Não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo? Em Romanos 12:1, oferecei o vosso corpo como sacrifício a Deus, que é o vosso culto irracional, é o vosso culto. Deus faz culto dentro de nós, porque nós é a igreja, Ele canta dentro de nós, Ele prega dentro de nós, Ele chama pregador para pregar dentro de nós. Tem hora que Moisés prega, tem hora que Lia está pregando dentro de nós, porque nós é uma igreja avivada e frequentada pelo Espírito Santo, que o nosso coração é seu púlpito. Nosso coração é seu púlpito. É onde ele prega o dia inteiro e canta dentro de nós. E a ordem da igreja, tratando do homem, é cortar seu cabelo decentemente, é usar é andar com camisa, não é andar sem camisa. Não é usar bermuda, porque a bermuda você mostra que você é meio homem, porque a bermuda é meia calça, e meia calça quem usava antigamente eram os meninos. Até eles falavam assim, quando a pessoa pegava o outro no praga, ele falava, ele pegou eu de calça curta. O termo, ele pegou eu de calça curta, ele pegou eu como moleque. Porque a bermuda era a roupa de menino antigamente. Agora passou a ser roupa de homem. Mas antigamente era de menino. Aí você fica mostrando a batata da sua perna para outro homem. Bonito isso. E usar como peça íntima. Você tem que usar calção, não é zorba. A zorba, o irmão Brana fala, é satânico. O irmão Brana disse, o zorba está usando a peça íntima das mulheres. E qual é que é a peça íntima da mulher? Que parece que a peça íntima da mulher não sei as orbas. O sacerdote lá de Levítico, quando eles iam ministrar, eles usavam calção de linho. Calção de linho. Agora Paulo disse, Deus fez nós sacerdotes reais. Então não é sacerdote. Então nós temos que usar roupa de sacerdote. Porque não é sacerdote. Então existe a ordem da igreja, que é nós também somos igreja, nós temos que ter ordem. Nós temos que ter ordem. E existe a ordem de Deus para tratar com nós. Que primeiro ele fala com o profeta fala com o pastor, e o pastor fala com a igreja. Aí você não escuta o pastor, você vai ler direto a mensagem, você está pulando um grau. Você está subindo a escada, mas você está pulando um grau, porque é 4 graus. É Deus, profeta, pastor
e a igreja. É 4 degraus. Aí, se você lê a mensagem sem pastor, você está pulando um degrau. Você está pulando um degrau. Porque Deus veio no pastor. O irmão Branham disse assim: eu trouxe os material e os pastores são os pedreiros e a igreja é a casa. O pastor é... Eu fui que trouxe o material. Os pedreiros é o pastor e a igreja é a casa. Que o pastor constrói com o material que eu dou. E o material que eu dou foi Deus que me deu. Tem outro que ele nem aceita pastor e nem aceita profeta. Ele quer trabalhar direto com Deus. Ele vai morrer. Daniel, só de encontrar com o anjo Gabriel, ele caiu como morto. João, quando viu Jesus em Apocalipse, ele caiu como morto. O irmão Branham diz que só a presença do anjo no púlpito, ele saía cambaleando, saía fraco. O irmão Branham andava 3, 4 quarteirão ao lado do Billy Paul dirigindo, o irmão Branham ao lado, e o irmão Branham não sabia onde estava, e nem o que aconteceu na reunião, porque saía de cena. Depois ele usava um chapéu, ele punhava o chapéu na cabeça e ia ao lado, assim, cabeça inclinada, o Billy Paul falou. E quando andava uns 3, 4 quarteirão que ia indo embora, ele começava a voltar em si e começava a perguntar: aonde nós está indo? O que aconteceu na reunião? Aí o Billy Paul começava a explicar para ele. Porque ele saía de si, só com a presença do anjo. Agora, a pessoa quer... Aí eu aceito pastor, eu não aceito profeta. Quer conversar direto com Deus, com a Bíblia é você conversar direto com Deus, a Bíblia. Vai morrer, vai ficar cego. Porque se você olhar o sol, se você ficar olhando o sol, você fica cego. Fica olhando o sol. Você fica cego. E se você ficar olhando direto em Deus, que é a luz do mundo, você fica cego. Fica cego. Então Deus vem no profeta, aí acalma mais. Aí o profeta vem no pastor, o pastor vem na igreja. Aí a coisa fica calma. Aí a luz vem mais calma para você. Mas se a luz que é fabricada, a luz elétrica é fabricada lá na usina elétrica, se ela vem direto na sua lâmpada, ela estoura a sua lâmpada. Mas ela tem que vir para um transformador. Esse transformador manda para outro transformador, para que do transformador enviar para a sua casa. Ela não pode vir direto da usina, senão ela explode tudo a sua lâmpada. Ela vem sendo acarmada até chegar na sua lâmpada. Assim também é o sol. Se ele sair direto para nós, ele queima tudo. Mas antes do sol chegar a nós, ele bate no ozônio. O ozônio acalma ele. O ozônio é uma camada, não sei de quanto é que ela tem, essa camada, ela acalma o sol para que o sol chegue a calma a nós. Que o sol chega a calma a nós. Então ele falou para Moisés: tu será Deus e Arão seu profeta. E Arão fala com o povo. Moisés não falava. Moisés era gago. Moisés era gago. Era pesado de língua. Então ele falava com Arão e Arão falava com o povo. E essa ordem foi estabelecida até hoje. Essa ordem é estabelecida até hoje. Então, por isso que eu estou mostrando aqui a viúva que Deus cruzou o seu caminho. Que ela tinha um filho morto e Deus ressuscitou e mudou o rumo dela com o filho ressuscitado. E esse filho é Jesus. E nós é essa viúva. Nós somos essa viúva. Porque o mundo morreu, que era nosso marido. Só que o mundo não gerou em nós. Que nem no caos.
no caso de Ruth. O marido de Ruth não gerou em Ruth. Quando ela casou com Boaz, Boaz gerou Obed nela. Mas o marido dela não gerou nela e morreu. Assim era nós. Nós era casado com o mundo, mas o mundo não gerou a sua semente em nós. E morreu. Aí o Boaz casa com nós e gera Jesus. Porque Obed aponta para Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Hoje não tem pergunta, vamos para o pedido de oração. Joel William, pede oração a seu favor, família, seu tio. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração a sua família, aos irmãos da fé. Thalita Nite, seu favor, família e seu esposo. Alain Gaiteiro, família por mais do Espírito Santo. Antônio Carlos, seu favor e família. Senhor Deus, que a tua graça, sempre a tua graça, que ela segura, mante teus filhos. Porque nós precisamos da salvação, mas nós precisamos da graça para manter nós, para segurar nós. Porque Ló era salvo, e ele não tinha graça, ele tinha caído da graça. Mas ele não perdeu a salvação, perdeu a graça e não perdeu a salvação, porque a salvação vem pela fé. Mas a graça vem para segurar nós, para manter nós. Então nós precisamos, Senhor, da tua graça, para não deixar nós descer para Sodoma e Gomorra, mas para nós ficar onde ficou Abraão, que é o lugar que recebe o Elohim e recebe a transformação. E recebe o Isaac, que aponta para Jesus. Dá para teus filhos segurança, dá para seus filhos fé, dá para seus filhos ânimo para continuar. Não deixa teus filhos ficar olhando para trás. O apóstolo Paulo disse, eu avanço para frente e deixo as coisas que para trás ficam. Em outro lugar, o apóstolo Paulo disse, agora que somos nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Tem muita gente morrendo com o passado, Senhor. Tem muita gente desanimada de viver por causa do passado. O passado tem matado muita gente. Mas ajuda nós a sepultar o nosso passado e viver do nosso presente, para que o nosso presente prepare nós para o futuro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.